Muito boa noite. Começa agora o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB. Boa noite, candidato. Boa noite, Mariana Godoy. Boa noite, candidato Freixo. Boa noite, telespectadores da Rede TV. E Marcelo Freixo, do PSOL. Boa noite, candidato. Boa noite, Mariana. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que está em casa. Boa noite, Crivella. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a Veja, revista de maior circulação, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Eu, Mariana Godoy e a Amanda Klein seremos as mediadoras deste encontro. Uma boa noite também para a Amanda, para os nossos telespectadores e também para quem nos acompanha pela internet. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença dos candidatos e dos convidados na plateia e pedir gentilmente aos candidatos que cumpram o tempo combinado. Aos nossos convidados, pedimos o favor de evitar as manifestações e que coloquem o celular no modo silencioso para não atrapalhar esse debate. Este debate terá 4 blocos. No primeiro, candidato pergunta para candidato. No segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da Rede TV, Veja e UOL. Na terceira rodada, serão feitas questões gravadas com a população nas ruas do Rio de Janeiro. E no último bloco, nós selecionamos perguntas que foram feitas pelo Facebook e também haverá um tempo para as considerações finais de cada candidato. Não serão permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade do adversário. Um comitê arbitral decidirá os pedidos de direito de resposta. Se for concedido o direito de resposta, o candidato que se sentiu ofendido terá 1 minuto para se manifestar, mas deve se ater estritamente ao tema que motivou o pedido. Este debate está sendo transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Na internet, você pode nos assistir pelo portal da Rede TV e na página da emissora no Facebook. Agora sim, vamos ao primeiro confronto entre os candidatos. Vejam as regras. Cada candidato vai fazer 3 perguntas ao adversário. O tema é livre. A questão deve ter no máximo 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, mais 1 minuto. O candidato que vai iniciar esta rodada será escolhido agora em sorteio. Bom, e o primeiro candidato a perguntar, conforme escolhido em sorteio antes do debate, é o candidato Marcelo Freixo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Crivella, por favor. Candidato Crivella, finalmente você veio a um debate. Que bom. Minha pergunta é sobre o seu livro, que nós tomamos conhecimento nesse final de semana. Ali, é um livro escrito por você. Você diz que os católicos, abre aspas, católicos praticam doutrinas demoníacas. E diz também que outras religiões possuem espírito imundo. Como alguém com tanto ódio pode querer ser prefeito do Rio de Janeiro? Candidato Crivella, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. O candidato Freixo, eu gostaria que você entendesse que esse livro foi escrito há 25 anos atrás e a Igreja Católica da África não era a Igreja Católica do Brasil. Era completamente diferente do que existe aqui. Eu vivi num ambiente de guerra, de feitiçaria e de muita miséria, completamente diferente do que está aqui. Mas reconheço que usei palavras erradas e ofendi a quem amava e queria ajudar. Agora, ódio mesmo, Freixo, é dos Black Blocs. Ontem, mais uma vez, eles foram para a praça pública, manipulados, orquestrados pelo seu partido, afrontaram a polícia, fizeram escritos na Câmara dos Vereadores, inclusive dizendo que vai voltar a anarquia. Os Black Blocs, sob seu comando, têm as mãos sujas de sangue. Já mataram um trabalhador covardemente pelas costas. Da maneira que não existe ódio quando alguém fala da Bíblia. Pode haver, sim, e eu já me desculpei, um exagero nas palavras. Mas ódio existe na militância do PSOL, através dos Black Blocs, e, inclusive, sangue nas mãos de cada um de vocês. Marcelo Freixo tem 1 minuto agora para a réplica. Crivella, o que você escreve não é o que você fala não é o que você pensa. A população do Rio de Janeiro está começando a tentar conhecer melhor quem é você. É muito grave você dizer o que você está dizendo aqui. Primeiro que dizer que algumas religiões têm espírito imundo, e que sobre a igreja de lá você pode falar isso, aqui você não pode. Crivella, existem muitas formas de violência. Eu sempre fui contra qualquer forma de violência. Não existe qualquer vínculo meu com o Black Bloc ou qualquer vínculo meu com qualquer forma de violência.
Agora, o que você pregou, e não só você, o seu grupo prega com muita violência. Não foi na África que vocês chutaram a padroeira, a imagem da santa. Foi aqui, Crivella. Foi aqui que o seu sócio, numa empresa que vocês têm juntos, chutaram a imagem da padroeira do Brasil. Não foi na África. Então, vocês produzem ódio o tempo inteiro. Eu nunca defendi qualquer forma de violência, nem na minha fala, nem na minha fé, muito menos na minha prática, nem eu, nem meu partido. Candidato Crivella tem mais 1 minuto para a tréplica. Campanha violenta você faz o tempo todo. Você me agride na televisão de maneira covarde, isso é violência. Você faz alusões de que eu sou ligado à milícia, e você sabe que isso é mentira. Isso é uma mentira descarada, sem vergonha. E você fala isso é violência, sim. Você está tentando trazer fatos completamente anacrônicos e fora do local. Você nunca viveu na África. Você acha que quem passa 10 anos vivendo entre os pobres e doa mais de 20 milhões para criar um projeto na Bahia tem ódio no coração? Desde criança eu prego o Evangelho e dediquei os melhores anos da minha vida a isso. Isso é ódio? Pelo contrário, isso é altruísmo. E os anos que eu tenho no Senado, mais amadurecidos, trabalhei o tempo todo pelos carentes. As comunidades carentes do Rio de Janeiro sabem disso. E por isso, Freixo, eu tenho, aí sim é o seu problema e você não se conforma com isso, mais intenção de voto que você. Nós vamos alternar a vez entre os candidatos. Agora é Marcelo Crivella quem faz a pergunta. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de manter esse debate num nível propositivo. Freixo, o seu programa de governo fala em rever o valor dos imóveis para aumentar o IPTU e assim poder criar mais secretarias, subsecretarias e empresas. Você não acha que, nesse momento de crise, de desemprego, você vai ter muita dificuldade de conseguir arrecadar mais impostos do sofrido contribuinte do Rio de Janeiro? Marcelo Freixo tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Crivella, pelo visto você tem problemas com o que você escreve e com o que você lê também. Na verdade, o nosso programa não diz isso. E eu quero dizer, Crivella, que quando você escreveu aquele livro, você tinha, a última edição, você tinha 42 anos, Crivella. Você já era pai, você estava se preparando para ser senador, você já era adulto. Tem que assumir mais quem você verdadeiramente é. E isso faz parte da disputa eleitoral. A população tem que saber quem é. Crivella, nós não vamos aumentar o IPTU. Pelo contrário, o que a gente escreve ali, e claramente a gente diz, é que nós vamos fazer uma revisão para criar mais justiça. Hoje, os moradores, por exemplo, do Morro da Formiga, receberam um aumento absurdo do IPTU. E isso tem que ser corrigido, para que, na verdade, eles possam pagar o que é justo e não o que eles estão pagando hoje. Principalmente na Zona Oeste. Principalmente na Zona Oeste, o aumento foi um aumento abusivo, distorcido e que a gente quer fazer a correção. Não há nenhuma intenção de aumentar os impostos, como não há intenção também de congelar investimento na saúde e na educação, coisa que o seu partido está apoiando lá em Brasília, o congelamento na saúde e na educação. Você fala, Bessa, que vai investir na educação, que vai investir na saúde, mas todos os seus deputados no Congresso votaram a favor do congelamento dos investimentos sociais por 20 anos na educação e na saúde. Não adianta aqui vir falar das clínicas, da saúde e lá votar contra o investimento na saúde por um grande equívoco de entendimento dessa crise econômica. Tem crise econômica, mas não é sacrificando a educação e saúde que a gente resolve. O candidato Marcelo Crivella tem 1 minuto para a réplica. É mais um equívoco do Freixo. Esse livro foi escrito quando eu tinha menos de 33 anos. Ele foi impresso aqui no Rio de Janeiro quando eu voltei para o Brasil. Sabe por quê, Freixo? Porque eu estava arrecadando recursos com disco e livros para criar um projeto padrão lá no Nordeste, onde há 15 anos 700 crianças têm escola, têm alimentação, têm transporte escolar. Foi para isso que foi feito, que se imprimiu aquele livro e uma tradução, inclusive, nem autorizada por mim. Mas o fato é o seguinte, Freixo, você mudou o seu projeto, e mudou o seu plano de governo, e mudou sem avisar os 5.000 participantes do seu plano de governo. Você agora diz que não vai aumentar o IPTU, mas está escrito lá, Freixo, estava escrito sim, você está faltando com a verdade. E você precisa consultar os demais companheiros seus. Você também disse lá, no seu plano de governo, que ia criar secretarias. Agora você diz que vai diminuir, vai tirar 10 secretarias, quando lá no começo você dizia que ia acrescentar secretarias. Marcelo Freixo, 1 minuto para a tréplica. Olha, Crivella, eu digo o que vou fazer e eu não escondo meus aliados, como você faz. Nós vamos tirar 10 secretarias porque o nosso plano, quando a gente fala que vai criar, por exemplo, uma secretaria de planejamento,
porque precisamos criar uma Secretaria de Planejamento, ela vem da fusão de 2 secretarias. Então, você cria uma diminuindo 2. Nosso programa é muito claro. Aliás, nós temos um programa, coisa que você não tem. Né? Você tem lá 50 pontos frágeis, superficiais, as pessoas não te conhecem através do programa, as pessoas não te conhecem pelo que você escreve, as pessoas não te conhecem pelo que você fala, as pessoas não te conhecem, Crivella. Agora, os nossos secretários serão todos técnicos. Eu posso fazer isso, porque eu não fiz aliança espúria. Você já ofereceu secretaria para o Índio, para a Aspásia, nem sei se eles pediram, talvez nem aceitem, mas você já está loteando o cargo. Você quer fazer a gente acreditar que garotinho não vai querer cargo nenhum, né? Enfim, é difícil a Bécio acreditar em você mais uma vez. O que você fala não é o que você escreve. O nosso secretariado será técnico, porque a gente não tem essas alianças que você tenta esconder. Obrigada, candidatos. Vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. Quem começa desta vez é o candidato Marcelo Freixo. O senhor tem 30 segundos. Crivella, sobre Zona Oeste, um ponto que você tocou, eu vou deixar você explicar melhor, porque é justo. Zona Oeste hoje tem problema grave de transporte, fila de creche, problemas na educação, na saúde, mas tem violência, tem tráfico e tem milícia. Recentemente, um grupo miliciano foi para a internet abertamente apoiar você. Não sou eu que estou dizendo, isso está rodando na internet. E o jornal te entrevistou e você disse que esse apoio era bem-vindo. Eles não me apoiam porque sabem que eu enfrentei o crime sempre. Por que a milícia está apoiando você? Crivella tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu considero você uma revista. É impressionante o que você é capaz de fazer para obter o poder. No primeiro turno, nós dois estávamos conversando sobre o mal que tinham no Rio de Janeiro os maus políticos, os corruptos do PMDB. E eu disse a muita gente que não votasse em mim, votasse em você, porque pelo menos estaríamos livres da corrupção. Mas agora eu vejo que você é capaz pelo poder. Você é capaz de dizer que um pai de família, um avô, um senador há 15 anos e um homem ficha limpa tem apoio da milícia. Eu não vou descer o nível, não vou dizer que você é canalha, que você é safado, vagabundo. Eu não vou fazer isso. Eu não farei isso. O povo dirá isso nas urnas. É um absurdo tal afirmativa. A minha vida toda é íntegra. Não há nenhuma ligação entre eu e o crime de qualquer espécie. Sempre o combati. Não tenho culpa se alguém declara apoio. E é voto. É uma cidadã livre. Foi isso que eu disse. Nada mais do que isso. O resto são ilações mentirosas, criminosas, facciosas, que, infelizmente, denigrem a classe política, que, no momento em que está desvairada pela ambição do poder, é capaz de perder todo o nível de caráter e de moral. É uma vergonha para o Rio de Janeiro. 1 minuto. Nós pedimos à plateia que não se manifeste. Sem manifestações na plateia, por favor. Senão teremos que pedir que os senhores se retirem. Candidato. Candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto para a réplica. Crivella, não sou eu que estou dizendo, Crivella. Tá? Eles foram para a internet declarar apoio para você e me ameaçar. Até aí você não tem responsabilidade, mas você deu uma entrevista. Isso saiu nos jornais dizendo que esse apoio era bem-vindo. Foi você que falou isso. O problema é que você não confirma o que você fala, não confirma o que você escreve. Você, por trás dessa fala mansa, ninguém sabe quem você é de verdade. E isso está assustando o Rio de Janeiro, e é por isso que essa eleição começa a virar hoje. E você está preocupado e começa a ser agressivo como nunca foi. Você está perdendo o controle porque sabe que vai perder essa eleição. Crivella, em 2008, enquanto eu investigava o Deco, que foi um vereador preso, você o apoiava. Tem uma declaração sua que eu vou postar hoje na rede social dizendo que ele era o iluminado. No mesmo ano que eu interroguei, que eu investiguei, que eu indiciei, ele está preso, ele foi candidato a vereador e a sua declaração, que está lá escrita, era: ele é um iluminado, ilumina as trevas. As nossas diferenças, Crivella, não nascem hoje, não. Vem de muito tempo. Candidato Crivella, mais 1 minuto para a tréplica. Pedimos silêncio à plateia, por favor. Pedimos a vocês que não se manifestem. Por favor, candidato Crivella, 1 minuto para a tréplica. É impressionante como você insiste com essa estupidez. Esse rapaz, quando veio para o meu partido, não tinha ficha limpa, não tinha ficha suja. Ele era um sujeito como outro qualquer. O que se descobriu depois é punível, e foi punido. Ao seu lado, Freixo, estão o PT, o PCdoB, que protagonizaram os maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. Quase quebraram a Petrobras, com bilhões e bilhões. E você não se responsabiliza por eles. Mas eu não sou covarde como você. Não vou fazer com você o que você tenta fazer comigo. Não vou colocar nas suas costas, nem vou postar no Facebook, porque isso é coisa de covarde,
o que você vai fazer. Eu não vou imputar a você aquilo que você tenta imputar a mim de maneira covarde e sorrateira. O candidato Freixo solicitou direito de resposta, nós vamos consultar o nosso comitê arbitral, dentro de instantes eles darão uma resposta e agora podemos partir para a próxima rodada enquanto isso. Enquanto isso, vamos fazer também mais um aviso à plateia, é o seguinte, os pedidos de silêncio na plateia, porque o tempo entre os candidatos é absolutamente igual. As manifestações atrapalham as respostas. Então, eu peço a gentileza de os nossos seguranças, por favor, identificarem as pessoas na próxima manifestação mais alta e, infelizmente, terei que pedir a todos que sejam retirados do local se não conseguirem se comportar, mas eu acredito que todos aqui somos adultos, vamos dar um jeitinho. Sobre o pedido de resposta, alguma resposta do nosso comitê? Não foi concedido, então, o direito de resposta ao candidato Freixo, não foi concedido, mas nós teremos mais uma rodada, a próxima rodada. Alternando, agora é a vez do candidato Marcelo Crivella, que tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Freixo, a questão da segurança no Rio de Janeiro é fundamental. Você fez uma investigação contra as milícias e eu aplaudo. Mas, ao mesmo tempo, você foi conivente ou complacente com a questão do tráfico de drogas. Você chamou um secretário de segurança do ex-governador Garotinho, que você critica tanto, para lhe aconselhar. E ele não permitia que a polícia subisse o morro para conter a guerra dos traficantes, onde moram pessoas de bem. Eu quero saber qual será a sua política de segurança com o uso da Guarda Municipal. O candidato Freixo tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Crivella, eu acho muito bom você elogiar aqui o Garotinho, porque ele é um dos seus principais aliados. E eu quero lembrar você que o Garotinho foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro no período onde as milícias mais cresceram e foi um caos absoluto. Eu espero que você não traga de volta para o Rio de Janeiro o modelo de segurança que o seu aliado pensa, né? Enfim, preste mais atenção nisso. E quero dizer, Crivella, que além da CPI das milícias, que enquanto eu interrogava, você apoiava o Deco, e ali ele já respondia por crime, talvez você não soubesse, eu até entendo, mas ele era candidato pelo seu partido, eu fiz também a CPI do tráfico de armas e a CPI do tráfico de munições. Foi uma contribuição muito contundente na segurança pública sobre o tráfico de drogas. Depois eu vou lhe enviar uma cópia para que você leia, porque eu acho que é importante você entender. Eu sempre enfrentei o crime, seja o crime político ou o crime das ruas. Nunca tive conivência, nunca fui apoiado por eles. Por isso, inclusive, fui tão ameaçado. A gente tem proposta concreta sobre a segurança. A gente quer fazer uma malha de informação de uma polícia inteligente, uma política inteligente. Eu vou construir um gabinete de segurança pública no meu gabinete, sem custo, trazendo os especialistas, contribuição efetiva, e dizer o seguinte: qual é a violência em cada bairro? As violências são distintas em cada bairro. Fazer esse mapa da violência por bairro e agir de forma inteligente, preventiva, distribuindo a guarda, agindo em parceria com o governo do Estado, mas principalmente agindo com as informações sociais sobre educação e saúde e prevenindo a ação do crime, porque isso é o que cabe à Prefeitura. Candidato Crivella tem agora 1 minuto para a réplica. O programa inteiro do Freixo é uma coisa acadêmica. No meu programa, se você ler, existem metas, existem números que as pessoas vão poder cobrar. Na questão, no plano de governo do Freixo, as coisas são sempre assim. Vamos fazer um mapa, vamos olhar o diagnóstico, vamos fazer consultas, vamos reunir especialistas. Isso não resolve a sua vida, cidadão. A Guarda Municipal, e não existe uma frase no plano de governo do Freixo sobre a Guarda Municipal, no meu governo não vai ficar multando nem coibindo camelôs apenas. Ela vai, sim, tomar conta do policiamento da população. E eu quero enfrentar, junto com a Força Nacional de Segurança, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Militar, no meu gabinete, uma força-tarefa para diminuir e enfrentar o crime aqui, sobretudo na questão de armas e munições, que é inaceitável no Rio. Candidato Freixo, 1 minuto para a tréplica. Crivella, o seu programa de governo tem 6 páginas. Não tem condições da gente aprofundar nenhum debate, porque ele não existe. Ele não foi feito, porque ele é todo baseado na sua oratória, na sua fala mansa e não na sua história. A gente tem um programa, e quero dizer, é uma pena que um candidato a prefeito seja tão despreparado para o debate da segurança pública, que é tão importante. Quando a gente fala de produzir inteligência, isso é o que há de mais moderno e mais eficaz.
O nosso governo vai ter transparência, eficácia e participação. A segurança pública não se vence com bravata. Você deve estar muito influenciado pelo garotinho. Então, fala esse monte de bobagem pelo convívio excessivo com o garotinho. Não é assim que a gente faz segurança pública, Crivella. Muito pelo contrário, quando a gente fala que a gente vai identificar por bairro, porque o bairro que tem o maior número de furtos, a presença do policiamento já é suficiente. Em outros bairros, onde, por exemplo, tem mais violência contra a mulher ou mais violência contra o idoso, é uma outra política que você tem que fazer. Então, produzir inteligência é fundamental para que você tenha mais eficácia. Por isso que o nosso governo é algo que começa a ser entendido pela população e hoje a gente começa a ver. Obrigada, candidatos. Agora o Marcelo Freixo é o próximo a perguntar. O senhor tem 30 segundos. Crivella, outra pessoa que você está trazendo para o seu governo é Rodrigo Bettelin. Ele está na coordenação do seu governo, espero que dessa vez você não negue isso também. Ele era um funcionário importante da prefeitura, foi afastado por grave denúncia de corrupção. Ali a denúncia era que ele desviou dinheiro do Bolsa Família e que tinha conta secreta na Suíça. Crivella, por que você insiste em trazer esse tipo de gente de volta para o poder no Rio de Janeiro? Marcelo Crivella tem 1 minuto e meio para responder. Freixo, você é um homem dos direitos humanos, você citou aqui. Como é que pode um líder dos direitos humanos condenar sem julgamento e acusar sem provas? A verdade é que ele não vai participar do meu governo, nem nunca me pediu isso, nem eu o convidei. Ele está vivendo um momento difícil da vida dele e vai responder diante da justiça como qualquer cidadão. Não deveria ser pré-julgado, como você o faz aqui, você que é o paladino dos direitos humanos. Inclusive, quando diz que bandido bom é o bandido que tem seus direitos humanos respeitados. Pois bem, o que ocorre, Freixo, é que ele me pediu para ajudar. Não, ao contrário de você, não falou mal de ninguém. E eu achei uma oferta generosa e aceitei, porque tem experiência e larga experiência lá. Meu governo será feito por pessoas técnicas, sou engenheiro, diferente do Freixo, sou um homem da prática, não da teoria. 30 anos atrás já fazia obras no Rio de Janeiro, tem mais de 100 obras registradas no Confea. E gente ficha limpa e pessoas gabaritadas vão ocupar os cargos das secretarias que vou fazer e que serão reduzidas, diferente do candidato Freixo, que diz que vai aumentar. As minhas serão reduzidas, gente técnica e ficha limpa. 1 minuto para a réplica, Marcelo Freixo. Olha, em nenhum momento eu falei que ele está condenado, eu falei que ele foi afastado por denúncias de corrupção, isso é fato. E foi uma gravação, onde ele aparece falando, inclusive, que recebeu financiamento dos empresários de ônibus. Ele cita especificamente, ele cita numa gravação, o Jacó Barata, que é o dono, né, de boa parte das empresas de ônibus. E diz ali, ele diz numa gravação, que facilitou os interesses dos empresários de ônibus na Câmara dos Vereadores. Isso eu que estou dizendo, não, isso é uma gravação que já foi. Claro que ele tem direito à defesa, claro que ele será julgado. Agora, você traz alguém que tem esse tipo de relação com os empresários de ônibus para coordenar a sua campanha, porque, claro, ele não te pediu nada, ele veio de bom coração. Esse é o planeta Crivella, onde o garotinho apoia porque é um bom moço, o Bettelin apoia porque quer que o governo funcione bem. Na verdade, o planeta Crivella começa a ser desmascarado aqui no Rio de Janeiro. Não é possível, Crivella. O Bettelin não foi condenado ainda, mas há uma fita, há uma gravação, onde ele diz isso claramente. É com essas pessoas que você diz que é governar de forma limpa. 1 minuto para a tréplica, candidato Crivella. Planeta Freixo é o planeta da Sininha, da Djanira. É o planeta, sabe, Freixo, que fez uma frase histórica num debate que eu participei na época com o Pezão. O professor Tarcísio disse assim: Pezão, aonde está o Amarildo? Essa é a pergunta do debate. Hoje, a pergunta é a seguinte: aonde está o dinheiro da viúva do Amarildo? Aquela ONG que fez uma arrecadação de recursos, mas que destinou 30% e guardou 70% e depois foi a maior doadora da sua campanha. Esse é o planeta Freixo. No meu governo, nem Garotinho, nem Bettelin, nem ninguém que esteja respondendo vão participar. A partir do momento que estiverem esclarecidos os fatos, serão muito bem-vindos e vão participar e servir ao povo do Rio de Janeiro com honradez. Agora é a vez do candidato Crivella perguntar. É a última pergunta, o senhor tem 30 segundos. Freixo, vamos para a educação. Eu estou muito preocupado com a questão da educação no Rio de Janeiro.
No seu programa, você diz que é possível reduzir em 30% o tempo de hora de aula dos professores. Eu queria saber como é que você vai fazer isso numa época de escassez de recursos fiscais baixos. O orçamento da Prefeitura esse ano são 3 bilhões a menos do que ano passado. Candidato Freixo tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Crivella, eu sou professor de História, conheço bastante a situação da educação, e nosso programa foi feito baseado na lei que você desconhece. E, mais uma vez, você tem problema no entendimento do nosso programa. A gente não diz que vai reduzir, a gente diz que vai cumprir a lei. Você não sabe que a lei diz que o professor tem direito a 30% do seu tempo, a 1/3 do seu tempo, na verdade, a 1/3 do seu tempo, para planejar a sua aula. Isso significa a qualidade da aula que chega ao nosso aluno. Isso significa a valorização desse profissional que está em sala de aula. Você desconhece a sala de aula, você desconhece a lei, você não sabe nada de educação e vem com esse chavão, como diz, sobre a família do Amarildo. É um absurdo, é criminoso, Crivella, é criminoso você fazer o que você faz. Só nós subimos aquela favela para ajudar aquela família tão necessitada. Nós fizemos, eu, Caetano Veloso, Marisa Montes, fizemos uma arrecadação, compramos a casa onde eles moram hoje com dignidade, mobiliamos a casa, fizemos um investimento para tentar fazer pesquisa sobre outros desaparecidos. A Secretaria de Segurança não liberou. Esse dinheiro foi redistribuído entre a família, entre os filhos. Como é que você faz uma denúncia tão grave como essa sem apurar? Como é que pode ser tão irresponsável? Você não tem mais os seus 33 anos quando você escreveu aquelas barbaridades no livro. Você já está adulto, você está concorrendo à prefeitura. O mínimo que se espera é de responsabilidade sobre o que se fala. Até na hora de divergir, Crivella, é preciso ter ética, e isso te falta. Marcelo Crivella tem 1 minuto para a réplica. É impressionante como você é o defensor da ética me atacando todo dia, o tempo todo, no programa de televisão. Parece que você é um outro candidato aqui. Mas o fato, Freixo, que se você subiu lá para fazer uma casa, eu já subi as comunidades para fazer centenas de casas com meus recursos. Doei mais de 20 milhões para um projeto que é modelo de reforma agrária. E você faz alusão todo dia na televisão, dizendo que eu engano as pessoas para tirar a oferta delas. Isso sim é falta de ética, isso é falta de respeito. Mas o povo não liga para isso. Me conhecem há 37 anos, sou pastor esse tempo todo, e senador há 15. O fato é que, se nós reduzirmos o nosso quadro de professor dentro daquilo que o PSOL coloca no seu plano de governo, nós vamos inviabilizar a educação. Eu quero continuar assim, avaliando os professores e dando a eles mais salários de acordo com as metas alcançadas. Vamos fazer a migração e vamos tratar da educação com todo respeito, mas sem enganar você, professor. Marcelo Freixo tem 1 minuto para a tréplica. Crivella, não se trata de enganar, Crivella, se trata de cumprir a lei, se trata de saber ouvir as pessoas. Os professores precisam da sua autonomia pedagógica, os professores precisam do seu 1/3 de tempo de planejamento, porque a lei garante isso, Crivella. Ninguém vai reduzir sala de aula, pelo contrário, esse não é o problema da educação hoje. A gente hoje está perdendo a juventude, a gente hoje está perdendo na defasagem de idade séria, porque hoje eu visitei a escola Friedenreich. Com muito orgulho, estive do lado daqueles professores para lutar por aquela escola. Foi uma escola que teve um excelente resultado. Sabe por quê? Porque pais, alunos, professores lutaram pela existência daquela escola, tiveram envolvimento com aquela escola, tiveram a participação, tem pertencimento. Os professores planejam a sua aula, conversam com os pais, conversam com os funcionários, têm autonomia pedagógica. É disso que a gente está falando. A gente conhece, o nosso programa de educação foi feito em parceria com diversos educadores. E eu estou falando de porteiros, de inspetores, de todos os profissionais de educação que são responsáveis pela escola. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao final do primeiro bloco deste debate, transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos de informar os candidatos à nossa plateia, você, telespectador, que somos o primeiro lugar no Trending Topics do Twitter no Rio de Janeiro e também a maior audiência da história dos debates no Facebook. O Debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook, volta daqui a pouco com as perguntas dos jornalistas. Até já!